depois de rever a luta entre o Toji versus Satoru Gojo, eu tive a ideia de fazer 4 personagens que poderiam burlar a habilidade que é o Mugen, que é uma habilidade bem OP e bastante quebrada. Mas não se engane, galera, não é hate contra o personagem nem nada do tipo. Eu só quero apenas fazer um conteúdo interessante, afinal essa habilidade sempre me intrigou. Então, agora vamos para o vídeo. Mas afinal, o que é o Mugen ou ilimitado? Essa habilidade cria uma barreira que não é física, permitindo assim o usuário não correr risco, fazendo qualquer ataque físico ou de energia, ou os dois, serem sem velocidade. Resumindo, ela meio que cria um espaço infinito entre o ataque e o usuário, fazendo assim o ataque perder velocidade e não acertar o usuário de forma efetiva ou de nenhuma forma no caso. Porém, essa habilidade não é definitiva, ela não torna o personagem invencível, só torna ele bem chato de se enfrentar, pois junto com as suas habilidades, o Satoru Gojo pode combinar com ilimitado ou Mugen, assim sendo bem perigoso para muita gente no seu verso e até em outros universos, dependendo dos personagens. Agora a gente vai falar sobre as condições do vídeo, que são os seguintes: somente de burlar o Mugen e acertar o Gojo, não precisa matar nem nada do tipo, pois alguns daqui da lista pode fazer isso facilmente. O mangá de Jujutsu Kaisen mostrou que o Mugen foi burlado novamente e dessa vez matando o Satoru Gojo, que simplesmente foi cortado por um corte dimensional / espacial, assim inferido pelo Sukuna. E também já viu antes quando o Toji simplesmente corta o Mugen no caso e ainda acerta o Satoru Gojo, e ele só não morreu devido à questão da energia positiva que curou ele. E só lembrando que as armas que ele utilizou eram especial, por isso conseguiu atravessar o Mugen. Vamos começar falando sobre o Hakai. Sim, o Hakai poderia simplesmente, além de burlar o Mugen, também apagar o Satoru Gojo. Eu sei que eu falei sobre não matar, mas aqui eu só estou falando porque literalmente esse poder afeta diretamente a existência do ser, tanto mesmo que o Zamasu foi a prova viva. E antes que alguém fale que tem que segurar para poder usar o Hakai, na verdade não é necessário, pois o segundo Hakai que o Bills usa foi contra um fantasma que simplesmente é um espectro, e ele nem encostou, ele somente apontou a sua mão, no caso seus dedos, e assim destruiu o fantasma. Ou seja, o Hakai, que é um apagamento existencial, poderia sim burlar o Mugen e ainda de quebra derrotar e finalizar o Satoru Gojo, sem ao menos o Bills piscar. As sombras do limbo. Sim, as sombras do limbo do Madara conseguiriam burlar o Mugen. E agora eu vou explicar o porquê. Quando o Madara finalmente recupera o seu Rinnegan após ser revivido pelo Rinne Tensei, que é uma habilidade também do Rinnegan, ele simplesmente utiliza algo invisível que acerta todas as bijus, mas até então ninguém sabia o que era. Porém, quando o Sasuke tenta atacar ele, antes do Sasuke obter o Rinnegan, ele é parado por algo invisível e que o Madara consegue atravessar e ainda acertar ele. Então, na forma quando ele está Jinchuriki do Jubi, ele simplesmente fala o que é o limbo, que é algo que não é desse mundo, são sombras criadas pelo Rinnegan dele que podem ser somente feridas por Senjutsu Rikudo. Elas não são desse plano físico, dessa dimensão, e podem atacar, no caso, quem o Madara quer, ou simplesmente proteger ele. E só lembrando, por elas serem intangíveis, elas poderiam simplesmente burlar o Mugen e ir em direção ao Gojo para acertar ele, já que nada naquele mundo, no caso o mundo que vive os personagens, podem afetar a não ser o Chakra ou Senjutsu Rikudo. Sei que muita gente vai ficar nervosa porque eu coloquei esse personagem aqui, que literalmente pode derrotar o verso de Jujutsu Kaisen com a mão nas costas, porém eu quis colocar ele com o intuito de utilizar apenas a espada. É a espada destruidora da razão, literalmente. Ela destrói conceitos, ou seja,
o Mugen seria simplesmente como passar uma manteiga no pão, não ia ter nem nada assim. E o pior que o Gojo e todo o resto poderia ser destruído somente com isso, porque ele literalmente no começo do mangá e nas light novels no caso, ele destruiu um ser imortal utilizando essa espada. E é lógico que ele tem vários hacks, ele pode destruir sem a espada, mas eu quis colocar aqui a espada porque eu achei interessante. Antes que venha alguém me falar assim que você apelou, ele simplesmente derrota o Goku, o Naruto e vários outros porque você colocou contra o verso Jujutsu Kaisen. Mas foi exatamente por causa da espada que quebra conceitos literalmente. Tipo, você é imortal, dependendo da sua imortalidade, a espada vai negar. Fora ainda que Anos Bogod literalmente matou um personagem utilizando só seu batimento do coração. Sim, o personagem foi jogando Vasco somente com isso, ou seja, o poder dele é absurdo. Fora ainda que ele tem capacidade para destruir o mar de prata, que são várias dimensões extremamente superiores. Agora vamos falar sobre o próximo personagem. Yami Sukehiro de Black Clover utilizando seu corte dimensional. Sim, é um corte que afeta a dimensão barra espaço, então ele seria sim efetivo contra o Mugen. E lembrando que além de cortar a dimensão, ele pode focar no alvo, como ele fez em várias situações, até mesmo contra o demônio Zagretti, que simplesmente ele amplificou com a sua zona de magia para assim ter o dobro de potência. Então, ele utilizando a zona de magia, ele ainda pode amplificar esse ataque. E também tem outro caso onde que ele escapou da dimensão da Capitã Dorothy. E só lembrando que essa dimensão a Dorothy controla, ela pode fazer tudo nessa dimensão. E o Yami foi lá e utilizou o corte dimensional e conseguiu escapar da dimensão, também além disso afetando o mundo real que eles vivem. Ou seja, esse corte é muito poderoso. Fora ainda que também tem outras variações desse corte para pegar simplesmente no raio de alcance o inimigo que está em volta, assim acertando ele sem dar chances. E no seu último ataque, no caso a última variação, ele pode concentrar ainda mais esse poder num único ponto, assim acertando de forma muito mais efetiva e muito mais poderosa. Ou seja, o Yami Sukehiro poderia burlar o Mugen devido ao seu corte dimensional. Mas então é isso, galera. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, é de graça e vai me ajudar bastante. E se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta nesse vídeo aqui ou em outro, ou até numa postagem mesmo que eu posso fazer. Eu coloquei esses 4 personagens porque eu achei interessante. Tem muito mais, é claro, mas eu quis escolher esses aqui em específico.